Aí, ué, de E aí? vermelho também? É, Bom dia, meu bom irmão. dia, graça e paz. Mas, estava refletindo aqui sobre o Salmo 100, né? Celebrai com júbilo ao Senhor todas as terras. Servi ao Senhor com alegria. Apresentai-vos diante dele com cântico. Sabei que o Senhor é Deus. E dele foi ele quem nos fez e dele somos. Somos o seu povo e rebanho do seu pastoreio. Entrai por suas portas com ações de graças e nos seus átrios com hinos de louvor. Rendei-lhe graças e bendizei o nome. Porque o Senhor é bom, a sua misericórdia dura para sempre e de geração em geração a sua fidelidade. Você sabe qual é a diferença entre adorar e dar graças? Adorar Mandei. Adorar, a gente adora a Deus por quem Ele é, pelas suas maravilhas, pelas grandes coisas que Ele fez. E dar graças, a gente dá graças a Deus por tudo aquilo que Ele faz em nós. A gente o adora por quem Ele é, sobre o mundo que Ele formou, sobre todas as coisas, pela sua grandiosidade, mas nós damos graças a Ele por aquilo que Ele faz em nós, pela obra que Ele faz em nós, pela sua redenção sobre nossas vidas. Por isso nós damos graças a Ele. E a palavra de Deus diz para darmos graças ao Senhor sempre. O apóstolo Paulo vai falar, né, em tudo dai graças, em todas as coisas, em tudo que te acontece, dê graças ao Senhor. Mas não é por qualquer situação, dá graças ao Senhor, porque aquilo ele usa para te abençoar, ele usa para te ensinar, ele usa aquilo ali para te dar experiências pessoais com ele. De repente, muita gente fala assim: ah, mas eu estou passando tanta coisa difícil na minha vida, estou passando por um desemprego, estou passando por uma enfermidade, né? Talvez eu tenha um filho, um parente nas drogas e tudo isso, e eu preciso dar graças a Deus por isso. Não, não é só dar graças, mas é você se conectar com o Pai, é você se conectar com Deus, né? E entender pela fé que através dessas coisas ele vai te dar experiências pessoais com ele. E a palavra de Deus fala, né? Dar graças ao Senhor, celebrar a Ele com júbilo. Todos, né? Não é somente o Paulo, não somente o Lucas, mas todos, toda a terra celebrai com júbilo ao Senhor. E é para servirmos a Ele com alegria e nos apresentarmos diante dele com cântico, jubilosos, alegres e felizes, porque nós temos fé em um Deus vivo e verdadeiro e sabermos que Ele é o Senhor Deus. Ontem eu estava falando sobre isso e eu gosto muito desse texto, quando Josué vai conquistar Jericó e ele está sozinho lá e vê um homem em pé com uma espada na mão e ele pergunta se é amigo ou inimigo. Ele fala: não, nenhum nem outro. Eu sou o príncipe do exército de Deus. Então, assim, Amém. meus irmãos, nós temos um Deus vivo e verdadeiro. Um Deus vivo e verdadeiro que cuida de nós, que nos abençoa, que faz a sua vontade sobre as nossas vidas, sabe? Muitas vezes no silêncio é quando Deus nos responde. É ali que ele trabalha no nosso coração, é ali que ele trabalha sobre as nossas vidas. E você quer falar, Lucas? Pode ir falando também. Não, eu tô lembrando aqui, porque eu costumo muito pensar que hoje em dia falta aqueles cristãos que dão graças a Deus pelas coisas simples, né? O Sim. simples fato de você acordar e respirar, você poder olhar, você enxergar, você andar. E as pessoas menosprezam isso, elas costumam dar graças a Deus somente pelas bênçãos materiais ou pelas curas, enfermidades. Eu até vi um pastor falando na internet e ele falava assim: dê graças a Deus porque ele permitiu com que você esteja vivendo na terra dele. Dê Aham. graças porque ele permitiu com que você respirasse o ar dele. Então, as coisas simples da vida. Boa, bem falado isso aí. Esse Salmo 100 aqui, quando você pega ele para ler, celebrar o Senhor com júbilo, servir com alegria, é, apresentar-vos a Ele com cântico, render-lhe graças, bendizer seu nome. Por que tudo isso? Por que tudo isso? Está lá no verso 5. Porque o Senhor é bom, a sua misericórdia dura para sempre, e de geração em geração a sua fidelidade. Por que nós
devemos nos apresentar a Deus com cântico, com ação de graça, com hino de louvor, porque Ele é bom sobre as nossas vidas, porque Ele é misericordioso. A palavra de Deus fala o quê? Que no mundo jaz o Maligno. maligno. E ele veio para matar, roubar e destruir. Por outro lado, também fala que as misericórdias de Deus se renovam nas nossas vidas todas as manhãs. A partir do momento que a gente acordei, a misericórdia de Deus está renovada sobre a nossa vida. Perfeito. Aí eu falo, se você não é morto, espoliado, destruído, é por causa de quê? Por causa da misericórdia do Senhor que se renova sobre a sua vida. E o salmista Davi já fala isso lá atrás, porque o Senhor é bom, a sua misericórdia dura para sempre e de geração em geração a sua fidelidade. Meus irmãos, que nessa manhã nós possamos ser gratos ao Senhor por tudo aquilo que Ele faz sobre as nossas vidas, pelas experiências que Ele nos dá, possamos ser gratos pelo nosso emprego, possamos ser gratos pela oportunidade de acordar essa manhã. Quantas vezes, ontem lá na igreja, uma senhora pregou, ela é psicóloga, e ela contando um pouco da experiência dela também me fez assim chorar, porque eu me lembrei da minha mãe, ela falando que teve um laudo de câncer no início do ano agora, e ela tinha tanta certeza assim que não ia morrer, porque o Senhor já tinha feito essa promessa a ela lá atrás. A oração dela não foi, Senhor, vou viver ou vou morrer? Não. A oração dela foi, Senhor, como que eu vou passar por isso? Eu vou fazer quimioterapia? Não vou? Minha irmã não está aqui, minha filha não mora aqui, eu sou sozinho, eu sou viúva, o Senhor vai colocar alguém do meu lado? E no decorrer, até o dia da cirurgia, Deus não respondeu. No dia da cirurgia para frente, Deus já começou a responder ela e mostrar sobre a vida dela, as pessoas que estariam com ela, como ela passaria por esse processo e como isso foi conduzido. E ela estava ontem contando esse testemunho, na parte da pregação, como um testemunho de ação de graças ao Senhor. E eu me lembrei da vida da minha mãe, isso, tudo aquilo que nós passamos nos últimos meses, e o culto que vai ter no sábado agora. Aí eu pensando, tudo isso que passou não foi para morte, não foi para problemas, mas você pega Jeremias 29 anos, Jeremias falando assim, Deus falando com a nação, eu conheço os planos que eu tenho para vocês, planos não de fazer mal, mas planos de um futuro bom. Aí, tudo isso que minha mãe passou foi para trabalhar em nós a nossa fé. Foi para trabalhar em nós, nos dar experiências pessoais com o Senhor. Eu sei o que eu, Paulo, tive que aprender com isso e como Deus se tratou em mim. Eu sei como talvez o meu irmão, a minha esposa, o meu pai, sabe, os meus familiares. E no sábado nós vamos estar lá, se Deus permitir, para fazer um culto de ação de graça. Mas é isso que eu quero dizer, meus irmãos, que nem sempre Deus vai responder positivamente. Mas o importante é que ele responda e faça a vontade dele. E quando ele fizer a vontade dele, ele vai trabalhar no meu e no seu coração. Por isso nós devemos ser gratos por todas as coisas que ele nos dá de experiências com ele, porque é para o nosso crescimento espiritual, para a nossa conexão direta com ele. Deixa eu sair daqui que o vizinho tá brocando ali. Eu tava lembrando aqui, a minha esposa, ela teve um tumorzinho na carótida, né? Um caroço. E Sim. ela, uma semana de casado, cara, ela passou 20 dias no hospital. 25 dias no internado no hospital. E diante dos... Tá me ouvindo bem aí? Tô sim. E diante dos relatórios médicos, os médicos deram 90% de chance de sequela. 90%. Porque, além de ter sido benigno, ele estava no lugar errado. Então, ele precisava de cirurgia para tirar, para sair dali, entende? E, cara, foi exatamente isso aí que a psicóloga na sua igreja falou, que você viveu. Eu comecei a lançar as minhas ansiedades nas mãos de Deus, entendeu? Lança as ansiedades sobre ele. E depois que ela saiu do hospital, e contrariando os 90% médico, ela teve zero sequela nenhuma, entendeu? E ela falou comigo que na hora que prepararam ela para a cirurgia, ela só conseguiu olhar para o teto do hospital, que não era, né?
olhou para o teto e falou: Senhor, está nas tuas mãos. E fechou o olho e foi. E saiu de lá, Paulo, sem sequela nenhuma. Contrariou os médicos, assim, 90%. Entende? Então é justamente a lançar sobre Deus as nossas ansiedades. E no final, cara, independente se Deus respondeu ou não, e às vezes ele não vai responder, no final é tudo para glorificar e exaltar o nome dele. Isso aí a gente enxerga claramente nas lutas, nas provas. Isso aí, exatamente isso aí, Lucas. Refletindo sobre isso aí, quando Deus não responde, muita gente tem essa dificuldade. Ah, mas Deus não me respondeu, ou respondeu negativamente aquilo que eu queria. De novo, é porque você queria e não era a vontade de Deus, era a sua vontade. E se a minha mãe tivesse, Deus me livre, mas assim, se ela tivesse morrido nessa cirurgia, ou a sua esposa, sabe? A gente ia ficar muito triste, coração muito abalado, mas eu tenho certeza que o Espírito Santo Consolador ia cuidar de nós, do nosso coração, o Espírito Santo ia trabalhar em nós, Deus ia trabalhar no nosso coração, toda e qualquer situação, no coração delas também. Aí eu te Com falo, certeza. tem como não ser grato a um Deus desse, que é misericordioso, mesmo ante aquilo que nós não queremos, pelo motivo de que nós queremos outras coisas que são talvez desse mundo, mas a gente não consegue enxergar a glória de Deus e o quanto que as coisas são maiores do que aquilo que nós imaginamos. Meus Exatamente. irmãos, falando exatamente sobre isso aí, há um céu que é real, assim como há um inferno, e não é por medo, mas eu quero que você entenda essa manhã que Jesus Cristo veio, morreu numa cruz e ressuscitou para que nós tivéssemos vida e vida em abundância. Esse corpo aqui é material, um dia não terá mais. Nós passamos esse final de semana aí com as notícias na televisão sobre a morte do Silvio Santos. É um corpo material. Todos nós vamos passar por esse processo um dia. Aí eu te falo, mas há lá na frente uma glória eterna. Se você crê que Jesus Cristo é seu único e suficiente Salvador, que Ele é o seu único mediador entre nós e Deus, entre os homens e Deus. Então, que nós possamos ser gratos ao Senhor. O Lucas, você pode falar, Lucas, se quiser, mas nós já vamos orar. Hoje é uma live bem mais rapidinho aí, mas o Lucas vai orar encerrando e pedindo a Deus que abençoe a sua semana, que você seja cuidado pelo nosso Abba, pelo nosso Pai, nosso Deus eterno e vivo e verdadeiro. Pode encerrar aí. Vamos orar? Deus, nós adoramos o teu nome. Te bendizemos, te rendemos graças, glórias, aleluias, porque o Senhor é bom e a tua misericórdia dura para sempre. Graça te damos, ó Deus, pela bênção de podermos estar vivos, enxergando, respirando, com os órgãos funcionando, com saúde. Graça te damos pelas bênçãos que o Senhor nos deu, através da mãe do Paulo, da minha esposa, dos familiares ou de pessoas que estão assistindo essa live. Graças te damos, ó Deus, porque o Senhor é infinitamente bom. E pedimos que o Senhor continue abençoando a nossa semana e que tudo, ó Deus, na nossa vida seja para a honra, a glória e o louvor do teu santo nome. Nós assim oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Lucas, boa semana. Até Falou, logo mais irmão. à noite. Tá? Até mais. Tenha um ótimo dia de trabalho. A todos, uma Igualmente. ótima semana e que Deus te abençoe. Tá? Um abraço. Amém. Um abraço.